Oi pessoal, eu sou a Lua e eu tenho meio que um convite pra fazer pra vocês. Bora tomar um café comigo? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar esse hype, mas teve uma época na internet, mais ou menos lá pra 2009, 2008, sei lá, eu devia ser um bebê, mas tinha um estilo de vídeo que era tipo uma pessoa sentada numa cadeira e aí ela falava sobre vários assuntos. Às vezes umas coisas meio aleatórias assim, que de vez em quando paravam em alguma reflexão muito filosófica. Tipo aquele canal que fez um monte de sucesso e do nada o cara sumiu e voltou fazendo um monte de coisas aleatórias. Eu acho que era os Vagazoides, alguma coisa assim. Eu sempre achei esse estilo de vídeo muito interessante e eu parei pra pensar um pouco, por que não fazer algo disso pra gente refletir sobre alguma coisa importante, sabe? Eu acho que é legal. Eu me sinto confortável quando eu assisto. Parece que, sei lá, eu tô literalmente sentada com alguém, tomando café. Vou aproveitar o nosso momentinho aqui para apresentar um termo muito interessante para vocês, que é o tal do colonialismo químico. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pensando, caramba, os portugueses conseguiram colonizar até a química. Engraçado, né? Querendo ou não, é meio verdade. A Europa tá meio intrínseca em tudo que a gente vive, né? Só que não é bem por esse lado que vai esse termo, sabe? Países do norte global produzem substâncias químicas perigosas, como diversos agrotóxicos, e as exportam para países do sul global, como o Brasil. Curiosamente, muitos desses produtos são proibidos nos países de origem, justamente por representarem riscos graves à saúde e ao meio ambiente. Aqui, porém, podem ser vendidos legalmente, expondo agricultores e consumidores a situações de perigo. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, aplicando cerca de 720 mil toneladas por ano, segundo dados recentes da Anvisa. Entre os mais utilizados estão substâncias como clorotanonil, atrazina, acefato, mancozeb e tebuconazol, todas banidas na União Europeia por seus efeitos nocivos. Esses químicos podem causar intoxicações agudas e crônicas, doenças graves e até mutações celulares. Mas como exatamente eles agem no corpo humano? Vamos detalhar? Agrotóxicos como os organofosforados, por exemplo, o clorpírifos e o acefato, atuam inibindo a enzima acetilcolinesterase, responsável por degradar o neurotransmissor acetilcolina. Quando essa enzima é bloqueada, a acetilcolina se acumula nas sinapses, provocando contrações musculares involuntárias, tremores, convulsões e, em casos extremos, a paralisia e até a morte. Já os carbamatos, presentes em produtos como o carbaril, funcionam de forma semelhante, mas de maneira reversível. Ainda assim, sua exposição contínua pode gerar sintomas neurológicos graves. Outros agrotóxicos, como o glifosato, agem de maneira diferente. Eles induzem estresse oxidativo e danos ao DNA das células humanas. Isso provoca inflamação, disfunção celular e potencialmente mutações que podem levar ao câncer. A atrazina, por sua vez, é conhecida como disruptor endócrino, interferindo na produção dos hormônios sexuais. Isso pode resultar em infertilidade, alterações menstruais e malformações fetais. Já o mancozeb, fungicida ainda amplamente usado, afeta as mitocôndrias das células, gerando radicais livres que prejudicam o fígado e os rins, além de ser potencialmente cancerígeno. O uso indiscriminado de agrotóxicos não afeta apenas quem consome os alimentos, ele também transforma o ambiente de maneira profunda e muitas vezes irreversível. Cada gota de pesticida aplicada sobre as lavouras pode chegar aos rios, lagos e aquíferos subterrâneos, contaminando a água e ameaçando ecossistemas inteiros. Muitos agrotóxicos, como o glifosato, atrazina e clorotanonil, são solúveis em água e podem infiltrar-se no solo, alcançando os lençóis freáticos. Por exemplo, estudos da Embrapa mostram que a atrazina é frequentemente detectada em rios próximos a plantações de milho e cana-de-açúcar, com concentrações que ultrapassam os limites considerados seguros para o consumo humano. A consequência disso é que a água contaminada afeta não apenas os humanos, mas também peixes e outros organismos aquáticos, alterando cadeias alimentares e prejudicando a pesca local. Os impactos na fauna também são muito perceptíveis. Insetos benéficos como abelhas, besouros e borboletas são extremamente sensíveis aos agrotóxicos.
O uso de neonicotinoides, embora menos conhecido que o glifosato, tem sido associado à morte em massa de abelhas, comprometendo a polinização e a produção de frutas e sementes. Pássaros e pequenos mamíferos também sofrem quando ingerem insetos contaminados ou sementes tratadas com pesticidas, levando à queda populacional. Os agrotóxicos afetam os micro-organismos do solo, fundamentais para a fertilidade e a ciclagem de nutrientes. Os solos contaminados, portanto, perdem capacidade de sustentar plantas, tornando-se menos produtivos e aumentando a dependência de fertilizantes químicos. Estudos indicam que o uso intenso de fungicidas como mancozeb e herbicidas como atrazina diminui a população de bactérias fixadoras de nitrogênio, prejudicando o crescimento natural das plantas. Contrário a esse modelo, a agricultura familiar no Brasil representa aproximadamente 77% dos estabelecimentos agrícolas, mas ocupa apenas 23% da área cultivável. Apesar disso, fornece cerca de 70% dos alimentos consumidos, desempenhando um papel central na segurança alimentar, na preservação ambiental e na manutenção de economias locais. Essa discrepância entre o número de propriedades e a área cultivável se deve a fatores históricos e estruturais. A fragmentação fundiária, resultado da concentração de terras em grandes latifúndios, restringiu o acesso de pequenos agricultores a áreas maiores. Além disso, muitas regiões brasileiras são cobertas por florestas, cerrado e áreas de preservação, limitando legalmente o cultivo e protegendo rios e ecossistemas. Infraestrutura precária em regiões remotas também restringe a expansão agrícola, enquanto escolhas sustentáveis, como manutenção de matas ciliares e sistemas agroflorestais, reduzem a área de cultivo direta, mas aumentam a produtividade por hectare. Ao contrário do modelo intensivo do agronegócio, caracterizado pelo uso massivo de agrotóxicos, monoculturas e mecanização pesada, a agricultura familiar prioriza a diversidade de culturas, combinando grãos, tubérculos, hortaliças e frutas. Essa diversidade reduz riscos climáticos e agronômicos, como pragas e doenças, e aumenta a resiliência socioeconômica e ambiental do agricultor. Na verdade, o agronegócio, ele, com todo o seu discurso de modernidade, de civilização, ele mantém relações medievais de trabalho, né? Quer dizer, haja visto que o crescente número de denúncias na área de escravidão em grandes fazendas. A tendência é de piora, porque para que essas empresas elas continuem viáveis economicamente num ambiente cada vez mais hostil do ponto de vista econômico, elas precisam explorar cada vez mais o trabalho. Eu entrei no contrato, né? Na safra. Passei meio e terminei ficando por 12 anos. Até agora faz 12 anos que eu trabalho na empresa. Eu trabalhava no fogo, botando fogo, queimando a cana. Aí estava muito prejudicado da minha vista e até hoje estou prejudicado por causa da quintura do fogo. Eu acho assim, né, que a gente devia ganhar melhor, ter mais coisa melhor para nós. A gente emagrece, né, nesse prédio a gente emagrece muito. O desgaste que a gente tem aqui não dá nem vontade da gente comer.